Imagine acordar sabendo que, a qualquer momento, uma parede de água maior que um prédio pode apagar sua cidade do mapa. No Japão, isso não é ficção. Depois de um dos desastres mais devastadores da história moderna, o país tomou uma decisão extrema. Eles não fugiram do oceano. Eles decidiram enfrentá-lo. E para isso, construíram algo tão gigantesco, tão absurdo, que parece coisa de filme. Um muro de quase 400 quilômetros de extensão, criado para parar tsunamis. Mas, será que um muro pode realmente parar o mar? Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como esta. E se quiser apoiar nosso trabalho, use o Super Thanks. Sua ajuda faz toda a diferença. O Japão é um dos países mais avançados do mundo em tecnologia, engenharia e planejamento urbano. Mas também é um dos mais ameaçados pela natureza. Localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, o país convive diariamente com terremotos, vulcões e, principalmente, tsunamis. Ao longo da história, o Japão já perdeu cidades inteiras, milhares de vidas e trilhões em prejuízos por causa do mar. Mas nada, absolutamente nada, preparou o país para o que aconteceria em 2011. Esse evento mudaria para sempre a forma como o Japão se protege da natureza, e daria origem ao maior sistema de muros anti-tsunami já construído pelo ser humano. 11 de março de 2011. Era uma sexta-feira comum no Japão. Às 14h46, o país seguia sua rotina habitual. Trens circulavam pontualmente. Escolas estavam em funcionamento. Fábricas operavam normalmente. Cidades costeiras viviam mais um dia aparentemente tranquilo. Então, sem aviso algum, o chão começou a tremer. No início, parecia apenas mais um terremoto. Algo relativamente comum para os japoneses, que convivem com centenas de abalos todos os anos. Mas, em poucos segundos, algo ficou claro. Esse não era um terremoto comum. A vibração não parava. Pelo contrário, ficava cada vez mais forte. Prédios balançavam violentamente. Vidros estilhaçavam. Estantes caíam. Estradas se rachavam. Durante mais de 6 minutos, a terra se contorceu sob os pés de milhões de pessoas. Era um terremoto de magnitude 9.0, um dos mais poderosos já registrados em toda a história da humanidade. O epicentro estava localizado no fundo do Oceano Pacífico, a cerca de 130 quilômetros da costa nordeste do Japão. E naquele exato momento, algo invisível e muito mais perigoso estava acontecendo sob o mar. Quando pensamos em terremotos, imaginamos prédios caindo. Mas o verdadeiro desastre daquele dia não estava em terra firme. Ele estava no oceano. O violento movimento das placas tectônicas fez com que uma enorme área do fundo do mar fosse levantada repentinamente, deslocando bilhões de toneladas de água. E quando o oceano é deslocado dessa forma, ele não cria uma onda comum. Ele cria algo muito pior. Um tsunami. Em alto mar, essa onda era quase imperceptível. Parecia apenas uma ondulação longa e rápida, viajando a centenas de quilômetros por hora. Mas à medida que se aproximava da costa, a água começava a se acumular, e subir, e subir. O Japão possui um dos sistemas de alerta de tsunami mais avançados do planeta. Segundos após o terremoto, sensores submarinos detectaram o deslocamento da água. Em questão de instantes, a programação da TV foi interrompida. Celulares começaram a vibrar. Sirenes ecoaram pelas cidades costeiras. A mensagem era direta e assustadora. Um grande tsunami está a caminho. Evacue imediatamente. As pessoas correram. Pais pegaram seus filhos. Idosos tentaram subir colinas e prédios elevados. Carros lotaram as ruas em busca de terrenos mais altos. Mas o tempo era curto. Curto demais. Em várias regiões, o mar recuou de forma dramática. Para os moradores locais, isso era um sinal antigo e aterrador. Então, a água voltou. Não como uma onda comum, mas como uma parede de destruição em movimento. Em alguns pontos da costa, o tsunami ultrapassou 40 metros de altura, mais alto que um prédio de 10 andares.
Cidades inteiras desapareceram. Casas foram esmagadas como se fossem de papel. Navios foram arremessados para dentro da cidade. Carros, caminhões e até trens foram arrastados pela força da água. O tsunami não parou na praia. Ele avançou quilômetros continente adentro, levando tudo. Sobreviventes relataram cenas impossíveis de esquecer. Pessoas presas em telhados enquanto a água subia rapidamente. Famílias separadas em segundos. Bairros inteiros simplesmente apagados do mapa. Alguns conseguiram escapar subindo em árvores. Outros alcançaram prédios altos poucos segundos antes da onda chegar. Mas muitos não tiveram essa chance. Na cidade de Minamisanriku, quase metade da população morreu ou desapareceu. Em Rikuzentakata, mais de 1.800 pessoas perderam a vida, cerca de 10% da cidade. No total, mais de 18.000 pessoas morreram ou nunca foram encontradas. Como se o tsunami já não fosse suficiente, ele desencadeou uma tragédia ainda maior. As ondas gigantes ultrapassaram os muros de proteção da usina nuclear de Fukushima Daiichi. Geradores de emergência foram inundados. Sistemas de resfriamento falharam. Reatores começaram a superaquecer. Dias depois, o impensável aconteceu. Fusão nuclear. Material radioativo foi liberado no ambiente. Cidades inteiras precisaram ser evacuadas. Milhares de pessoas abandonaram suas casas, algumas para sempre. Mais de uma década depois, áreas ao redor de Fukushima continuam interditadas. O Japão estava preparado. Ou pelo menos, achava que estava. Havia muros costeiros, planos de evacuação, tecnologia de ponta. Mesmo assim, o país foi devastado. Para os japoneses, aquele não foi apenas um desastre natural. Foi um trauma nacional. E uma pergunta começou a ecoar por todo o país. Se isso aconteceu aqui, pode acontecer em qualquer lugar. Quando a água finalmente recuou e a dimensão da destruição ficou clara, engenheiros, cientistas e autoridades chegaram a uma conclusão dolorosa. As defesas existentes não eram suficientes. O mar havia vencido. E se o Japão quisesse evitar que algo assim acontecesse novamente, seria necessário pensar em algo radical. Algo nunca antes tentado. Algo gigantesco. Nos dias que se seguiram ao desastre de 2011, o Japão entrou em um estado de silêncio coletivo. Não era apenas luto. Era incredulidade. Cidades inteiras haviam sido apagadas. Infraestruturas consideradas à prova de desastre simplesmente falharam. E o país mais preparado do mundo para terremotos havia sido derrotado pelo mar. Enquanto equipes de resgate ainda procuravam sobreviventes entre os escombros, uma pergunta começou a dominar reuniões de emergência, universidades, centros de pesquisa e o próprio governo japonês. Como impedir que isso aconteça novamente? Os dados eram brutais. Modelos antigos de risco haviam subestimado a altura máxima possível dos tsunamis. Muros costeiros existentes foram projetados para ondas muito menores. Planos de evacuação dependiam de tempos de resposta que, na prática, não existiam. Em muitas cidades, o tsunami chegou antes que a evacuação fosse concluída. Isso levou a uma constatação assustadora. A estratégia baseada apenas em alertas e fuga não era suficiente. Era preciso ganhar tempo. Mesmo que fossem apenas alguns minutos. Minutos salvam vidas. Rapidamente, o Japão se dividiu. De um lado, cientistas e engenheiros defendiam uma abordagem radical. Barreiras físicas maiores. Infraestrutura costeira reforçada. Proteção ativa contra tsunamis. Do outro lado, críticos levantavam questões sérias. O custo seria astronômico. O impacto ambiental poderia ser irreversível. Seria possível, de fato, barrar o oceano? Alguns chamavam a ideia de arrogância humana. Outros diziam que o Japão estava tentando controlar o incontrolável. Mas para as famílias que haviam perdido tudo, o debate era simples. Nunca mais. Sob enorme pressão pública, o governo japonês iniciou uma série de estudos emergenciais. Foram convocados
Especialistas em tsunamis, engenheiros civis e costeiros urbanistas, oceanógrafos, historiadores de desastres naturais. O objetivo era claro: criar um plano que reduzisse drasticamente as mortes, mesmo no pior cenário possível. Não se tratava de eliminar o risco. Isso seria impossível. Tratava-se de comprar tempo. Foi então que uma proposta começou a ganhar força. Uma proposta que, à primeira vista, parecia absurda. E se o Japão construísse muros costeiros muito maiores, muito mais longos e muito mais resistentes do que qualquer coisa já feita antes? Não um muro isolado, mas um sistema contínuo, acompanhando centenas de quilômetros da costa mais vulnerável do país. A ideia era simples e extrema: reduzir a energia das ondas e impedir que o tsunami avançasse livremente, forçar a água a perder força antes de atingir as cidades. Mesmo que o muro fosse ultrapassado, ele poderia salvar vidas. Quando os cálculos iniciais surgiram, até os próprios engenheiros ficaram em silêncio. O projeto exigiria centenas de quilômetros de extensão, alturas superiores a 10, 12 e até 15 metros, fundações profundas, ancoradas no solo rochoso, resistência a impactos de objetos gigantes arrastados pela água, e o custo? Bilhões. Muitos bilhões. Para alguns políticos, era inviável. Para outros, era inevitável. Mesmo dentro do governo, havia preocupação. Um muro poderia criar uma ilusão perigosa. Pessoas poderiam confiar demais na estrutura. Evacuações poderiam ser negligenciadas. Um tsunami maior poderia causar uma tragédia ainda pior. Essa crítica não foi ignorada. Pelo contrário, ela moldou profundamente o projeto final. Após meses de estudos, simulações e debates públicos, o Japão tomou uma decisão histórica. Não haveria uma única solução, mas uma combinação de defesas. E no centro dessa estratégia estariam os muros. Muros gigantes. Muros projetados não para vencer o mar, mas para atrasar. O plano foi oficialmente aprovado. O Japão iniciaria a construção do maior sistema de muros anti-tsunami já visto no planeta. Uma obra que levaria anos, que mudaria para sempre a paisagem costeira do país, e que dividiria opiniões até hoje. Mas para os sobreviventes de 2011, aquilo representava algo simples: esperança. Enquanto escavadeiras começavam a chegar às cidades costeiras, e o concreto começava a ser preparado, uma nova pergunta surgia: como exatamente se constrói um muro capaz de enfrentar um tsunami? Quando a decisão foi tomada, ficou claro que não seria uma construção comum. O Japão não queria apenas muros, queria defesas capazes de enfrentar uma força da natureza que destruiu cidades inteiras. Construir um muro contra tsunamis envolve muito mais do que empilhar concreto. Os engenheiros precisavam responder a perguntas que pareciam impossíveis. Como resistir a ondas de mais de 40 metros? Como evitar que toneladas de detritos e navios esmajem o muro? Como ancorar estruturas gigantes em solos instáveis sem risco de colapso? Como integrar o muro à paisagem urbana sem destruir cidades ou ecossistemas? Cada detalhe exigia cálculos minuciosos. Cada decisão podia significar sucesso ou falha catastrófica. Os muros não seriam simples blocos de concreto. Eles precisavam de concreto ultra-resistente, capaz de suportar impacto de ondas violentas e detritos. Aço reforçado embutido, distribuindo a força das ondas para o solo. Fundação profunda, muitas vezes cravada até o leito rochoso, garantindo estabilidade mesmo em terremotos. Design hidrodinâmico, permitindo que a água deslize pelo muro sem gerar pressão excessiva que poderia derrubá-lo. Cada segmento do muro era um microprojeto. Antes de colocar uma pá no chão, o Japão realizou anos de simulações. Modelos computacionais previam como ondas de diferentes alturas e velocidades atingiriam o muro. Tanques de teste em escala reduzida simulavam tsunamis reais, permitindo ajustes milimétricos no design. Sensores de pressão e impacto foram instalados para testar materiais antes da construção real. Nada foi deixado ao acaso. Cada milímetro importava. O resultado: um sistema contínuo de quase 400 quilômetros de muros,
atravessando cidades, portos e áreas industriais. Algumas estruturas atingem mais de 15 metros de altura, bloqueando completamente a vista do mar. Em áreas urbanas, portões gigantes permitem a passagem de barcos e veículos, fechando automaticamente em caso de alerta. Rotas de evacuação foram integradas ao projeto, garantindo que ninguém ficasse preso atrás do muro. O muro não era apenas uma barreira física. Era uma obra de engenharia, ciência e estratégia, pensada para salvar vidas mesmo quando tudo parecia perdido. O projeto exigiu mais de 12 bilhões de dólares, milhares de engenheiros, arquitetos e trabalhadores, anos de planejamento e execução, cooperação entre governo, universidades e empresas privadas. Para alguns críticos, o valor era absurdo. Para os sobreviventes de 2011, era o preço da esperança. Os muros mudaram a vida de quem mora nas áreas costeiras. Para alguns, a sensação de segurança é imensa. Para outros, o muro bloqueia a vista do mar, alterando tradições e costumes centenários. Pescadores reclamam do impacto nos ecossistemas e rotas de pesca. Cidades antes abertas ao oceano agora convivem com gigantes de concreto entre elas e a natureza. Mesmo assim, a mensagem era clara: o mar ainda é poderoso, mas o Japão decidiu lutar. E quando os primeiros tsunamis menores chegaram depois da construção? Em várias regiões, os muros reduziram drasticamente a força da água. Permitiram evacuações seguras. Evitaram destruições completas de portos, casas e infraestruturas críticas. Não eram perfeitos. Não paravam todas as ondas. Mas eram a diferença entre vida e morte. O muro de 400 quilômetros não é um monumento à arrogância humana. É uma lição de humildade e preparação. O Japão entendeu algo essencial. Não podemos vencer a natureza, mas podemos aprender a conviver com ela, minimizando tragédias. Cada bloco de concreto carrega histórias de planejamento, coragem e aprendizado. Cada metro do muro é um lembrete de que a humanidade pode se preparar, mesmo diante do que parece impossível. O muro de 400 quilômetros do Japão rapidamente chamou a atenção de todo mundo. Engenheiros, governos e especialistas em desastres de diversos países começaram a observar cada detalhe. O Japão, que sempre foi referência em tecnologia e planejamento urbano, agora mostrava algo que ninguém ousava tentar: enfrentar o oceano com concreto e ciência. Na Indonésia, um país devastado por tsunamis históricos, autoridades estudaram um projeto japonês para avaliar se poderiam criar barreiras semelhantes em regiões costeiras densamente povoadas. No Chile, também vulnerável a terremotos e tsunamis, os engenheiros analisaram o conceito de muros contínuos e integrados a sistemas de alerta. Nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia e no Havaí, especialistas em mitigação de desastres discutiram se um sistema parecido poderia reduzir danos em áreas costeiras densamente povoadas. A conclusão comum: a engenharia japonesa é impressionante, mas cada país tem desafios únicos. O que funciona para o Japão, com sua tecnologia, cultura de disciplina e planejamento rigoroso, pode não ser diretamente aplicável em outros lugares. Ainda assim, serviu de inspiração para projetos mais inteligentes e integrados em todo o mundo. Enquanto o mundo admirava o projeto, os japoneses que viviam perto do muro começaram a perceber mudanças profundas. Segurança psicológica. Muitos moradores sentem que, mesmo diante do pior tsunami, têm uma chance real de sobreviver. Mudança na relação com o mar. Áreas antes abertas à vista do oceano agora têm gigantes de concreto bloqueando a paisagem. Impacto cultural. Tradições e práticas costeiras, como pesca artesanal e festivais à beira-mar, precisaram se adaptar. Mas a mensagem é clara: entre a tragédia e a vida, há agora uma barreira de concreto e esperança. Após a construção dos muros, alguns tsunamis menores já atingiram a costa japonesa. Em várias cidades, famílias conseguiram evacuar em segurança graças à redução da força das ondas. Crianças, idosos e animais tiveram minutos preciosos para chegar a abrigos elevados. Escolas e hospitais sofreram danos mínimos, protegidos parcialmente pelos muros. Esses eventos confirmaram algo essencial: o muro não elimina o perigo, mas transforma o impossível em possível.
O muro é apenas uma peça de um sistema maior. Sensores sísmicos e marítimos detectam abalos e tsunamis em tempo real. Alarmes e aplicativos alertam imediatamente a população. Rotas de evacuação elevadas garantem que ninguém fique preso. Prédios refúgio resistentes a tsunamis servem de último abrigo. Tudo isso integrado ao muro, criando uma rede de proteção única no mundo. O Japão mostrou que é possível aprender com a tragédia e transformar medo em ação concreta. O muro de 400 quilômetros não é apenas concreto. Ele simboliza respeito à vida, humildade diante da natureza, planejamento e disciplina, esperança em meio à destruição. Enquanto outros países buscam soluções rápidas ou simples, o Japão lembra: preparação extrema é a única maneira de sobreviver a forças que parecem impossíveis de controlar. O muro de 400 quilômetros do Japão não é apenas uma obra de engenharia. Ele é um símbolo do que a humanidade pode fazer quando a determinação se encontra com a ciência. O oceano continua implacável. Ondas, terremotos, tsunamis, nada disso desapareceu. Mas, pela primeira vez, milhões de pessoas têm uma chance real de sobreviver. O muro transformou a paisagem e a vida das cidades costeiras. Ele protege vidas que antes seriam perdidas. Ele força a preparação e o treinamento constante da população. Ele ensina que respeito e planejamento podem coexistir com o medo e a natureza selvagem. Após a construção, tsunamis menores atingiram a costa japonesa. Em cada caso, o muro reduziu drasticamente a força das ondas. Comprou minutos preciosos para a evacuação. Salvou famílias inteiras. São essas histórias que mostram a importância de investir em prevenção e engenharia inteligente. O muro de 400 quilômetros não é apenas para o Japão. Ele é um exemplo global de como civilizações podem aprender com tragédias. Planejamento extremo, integração de ciência e tecnologia, coragem diante do impossível. Cada metro de concreto é uma mensagem silenciosa para o mundo. O mar é forte, mas a preparação humana pode ser mais forte. A história do muro japonês nos ensina que, embora nunca possamos controlar totalmente a natureza, podemos reduzir suas consequências. Cada tsunami, cada alerta, cada evacuação bem-sucedida é um lembrete. A humanidade não está impotente. Aprender com o passado salva vidas. O impossível pode ser transformado em esperança. O muro de 400 quilômetros é mais do que concreto. É vida, ciência e coragem materializadas. É um farol para todos os países que enfrentam a força do mar. Se você se emocionou com esta história e quer ver mais vídeos sobre curiosidades e fatos impressionantes do mundo, inscreva-se no canal agora e deixe seus super thanks para apoiar nosso trabalho. Cada contribuição nos ajuda a trazer conteúdo ainda mais incrível.